Bom dia, sou Susan Carol Smith. Nossa mensagem de hoje, que você não vai querer perder: onde estão os outros 9? Agora, minha querida mãe, com o programa de hoje. Muito obrigada por ter clicado em nosso canal, a transmissão da Bíblia Aberta. Hoje estamos em YouTube e Facebook. Hoje, clique no botão curtir e compartilhe com seus amigos essa transmissão. Se não clicou ainda o botão se inscrever, faça-o. Depois haverá um sino que clique nele para tornar preenchido. Assim receberá as notificações da transmissão. Faça isso se o programa for uma benção. Agora, Susan, com a devoção de hoje. A devoção de hoje é tirada de um dia de cada vez. Um guia devocional para cada dia do ano. Escrito por Dr. Alan Smith e traduzido pela Susan Carol Smith. A devoção de hoje é encontrada em Romanos 8:9, versão Almeida, revista e corrigida 2009. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Paulo está fazendo uma pergunta aqui. Podemos nos fazer a mesma pergunta. Já que você agora é um cristão e não precisa mais depender da carne, por que você continua confiando na carne? Agora temos o privilégio de ser guiados e capacitados pelo Espírito Santo. Isso nos é provado por causa da obra consumada no Calvário. Se formos verdadeiramente salvos, seremos guiados pelo Espírito. 1 Coríntios 2:11, versão Almeida, revista e corrigida 2009. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Agora, minha querida mãe, com o tema Escritura da transmissão. Nosso tema Escritura é encontrada em 2 Crônicos 7:14, versão Almeida, revista e corrigida 2009. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos seus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora, Susan, com um hino e testemunho. Meus amigos, hoje irei cantar um hino que eu aprendi no Betel Brasileiro no fim do meu tempo lá no Betel, como estudante. É um hino que fala muito ao meu coração, como a maioria dos hinos falam. Esse fala ao meu coração porque fala sobre agradecendo a Deus e sendo grato a Deus pelo que Ele fez por mim. E é muito importante que a gente seja grato a Deus. Esse hino vai falar aos nossos corações, preste bem atenção à mensagem do hino e também vai muito com a mensagem de hoje. E preste bem atenção, porque tem muito para falar conosco. Como agradecer a meu Deus o que fez por mim.
bênção sem medida, pra provar o seu amor sem fim. As vozes de milhões de anjos não poderiam expressar a gratidão do meu pequeno ser, que só pertence a ti. A Deus toda a glória, a Deus toda a glória, a Deus toda a glória, que por nós tanto fez. Com seu sangue salvou-me, seu poder regenerou-me. A Deus toda a glória, que por nós tanto fez. Quero viver aqui, sua vontade sentir. E se algum louvor ganhar, ao Calvário seja assim, com seu sangue lavou-me, seu poder regenerou-me. A Deus toda a glória, que por nós tanto fez, que por nós tanto fez. Se a Deus toda a glória, somente com Ele tendo toda a glória e honra é que poderemos vencer as lutas que passamos aqui na terra. Agora, no mesmo espírito deste hino, busque um pedaço de papel e caneta e volte, pois eu voltarei já com a mensagem de hoje, que você não vai querer perder. Onde está os outros 9? O milagre de Jesus de curar os 10 leprosos começa com ele viajando da Galileia por Samaria e depois para Jerusalém, passando por Jericó no caminho. Esta rota indireta em sua última viagem a Jerusalém, antes de ser crucificado, forneceu a Cristo várias oportunidades de cura e ensino. Durante seu ministério terreno, Cristo curou muitas pessoas de lepra, mas apenas 2 instantes são registradas em detalhes e não tantas de uma vez. Quando ele entra em uma aldeia, 10 leprosos se aproximam dele, mantendo-se à distância para evitar a propagação da sua doença. Eles são uma visão lamentável. Roupas esfarrapadas e cabelos bagunçados, ombros caídos e cabeças caídas. Como parias sofredores
com uma necessidade compartilhada, eles, 9 judeus e um samaritano, ignoraram suas diferenças étnicas. Lembra-se que os judeus e os samaritanos não eram inimigos, eles não podiam estar no mesmo lugar ao mesmo tempo. Mas aqui, 9 judeus e um samaritano estavam juntos aproximando a Jesus, mantendo a distância por causa da sua doença, mas juntos, ignorando as diferenças étnicas. Nas Escrituras, o número 10 representa plenitude, assim como os 10 mandamentos abrangem a lei completa de Deus. Aqui 10 representa a soma das necessidades e desesperos humanos. O texto de hoje se encontra em Lucas 17, 11 a 19, versão Almeida, revista e corrigida 2009. E como eu pedi para você buscar um pedaço de papel e caneta, escreve onde estão os outros 9. E escreve o texto. Lucas 17, de 11 a 19. E vamos ler da versão Almeida, revista e corrigida, este texto. E aconteceu aqui, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo, Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, neste momento, eu te peço nesse momento que me unge com a tua palavra, para que eu possa transmitir o que tu tens para cada pessoa que está escutando esta mensagem hoje, para que cada pessoa possa ser abençoado com o teu poder, com a tua graça, com a tua glória, porque tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o médico dos médicos, aquele que nos guia e nos cura e nos mostra todas as coisas que precisamos. Em nome de Jesus eu te peço, esteja conosco. Amém. Aonde estão os outros 9? É a pergunta. Lucas 17, de 11 a 19, é o texto. Vamos ver versículo 11. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e Galileia. O Senhor estava viajando para o leste até o Jordão.
E ele cruzaria e viria para o sul, em direção a Jerusalém, no lado leste, que era a rota mais longa. Versículo 12. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. A lei levítica afirmava que eles deveriam permanecer aproximadamente 30 metros ou mais de outras pessoas. 30 metros é uma distância grande, não é? Mas eles não podiam aproximar de ninguém mais perto do que isso. Que oração, certo? Vê mais disso em Levíticos 13, 21. Levítico 13, 45 a 46. E Levítico 14, 2. Anote. O versículo 12 refere-se que ele entrou e encontrou-se com os 10 leprosos, os quais pararam de longe. E vamos ver a explicação disso. E anote em Levítico 13, 21. Levítico 13, 45 a 46. E Levíticos 14, 2. Versículo 13. E levantaram a voz. Eles não foram autorizados a se aproximar de Cristo ou de qualquer outra pessoa. Então eles tiveram que gritar para se fazer ouvir, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Eles tinham, sem dúvida, ouvido muitas coisas maravilhosas sobre Jesus. E agora, milagre dos milagres. Ele estava não muito longe deles. Que maravilha, não é? De saber que você está impuro, com toda aquela doença da leprosidade, mas você não podia aproximar de Jesus, mas você estava o mais próximo que você podia, e você tinha que gritar para que ele pudesse te escutar, mas você estava lá, e isso era uma bênção em si. Versículo 14, e ele vendo-os disse-lhe. Eles pegaram a atenção dele. Quando eles gritaram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Jesus os escutou. Eles pegaram a atenção de Jesus. É isso que a gente precisa fazer, é pegar a atenção de Jesus. Ele está esperando que nós pegamos a atenção dele. Ele quer que nós façamos isso. Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Foi a ordem de Jesus, né? Este comando assegurava a purificação, pois apenas um leproso limpo deveria se apresentar aos sacerdotes. Aleluia! Eles já estavam curados, porque se Jesus mandou que eles fossem aos sacerdotes, eles estavam curados. Somente curados eles poderiam entrar na presença do sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Eles sabiam que eram impuros, mas acreditaram na palavra de Cristo. Foram embora com a convicção de que era verdade e foram imediatamente curados no caminho. Eis que Jesus quer que nós façamos, que acreditamos nele de todo o nosso coração, para que ele possa nos purificar, nos limpar da imundície do pecado. A imundície
do pecado é comparado com a leprosidade desses homens. E nós somos contaminados pela imundície do pecado, porque a palavra diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos! Não diz que, esse pecou, esse não pecou, esse é bom, esse é mau. Não. Todos pecaram. Quer dizer que eu sou pecadora, você é pecador que está escutando, meu marido é pecador, mas pela graça de Deus somos salvos. Esta imundícia do pecado pode ser limpado, como foi limpado a leprose dessas pessoas que estavam em encontro de Jesus para ser curados. No versículo 15, e um deles, vendo que estava são, em relação ao samaritano. O samaritano viu que estava são. Voltou glorificando a Deus em alta voz. Todo crente deve louvar ao Senhor continuamente. O louvor do Senhor deve estar nas nossas bocas. Mas eu estou passando tanta tribulação. Eu não consigo levantar para fazer comida porque eu estou tão triste. Eu não tenho força nenhuma. Levanta-te da tua cama. Levanta-te e louve o Senhor, porque Ele te deu mais um dia de vida. E quando você louvar ao Senhor, Ele vai restaurar a tua energia do teu corpo. Ele vai te dar força para trabalhar. Ele vai te dar força para lutar. É isso que precisamos. E caiu aos pés com o rosto em terra, dando-lhes graças. E esse era samaritano. O que Jesus fez por ele destruiu sua fé nacional. O que Jesus fez por ele destruiu sua fé nacional no Monte Gerizim. E com razão. E o puxou para o caminho certo. Vemos isso em João 4,12. O Monte de Gerizim era o que os samaritanos separaram para louvar a Deus, para que eles pensassem que Jesus voltaria àquele monte. Mas, em João 4,12, que vocês precisam anotar, que tem a ver com o versículo 16, que este monte era lugar de adoração dos samaritanos. Mas este lugar de adoração dos samaritanos foi destruído para esses samaritanos, porque eles viram que a salvação veio através de Jesus Cristo, que não era samaritano. Versículo 17. E respondendo Jesus disse, não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Esse homem não sabia não o que fazer, porque realmente ele viu que estava limpo e foi agradecer a Deus. Ele tinha ido a Deus com os outros 9 para ser curado. Mas ele não achava nenhum dos outros 9 perto dele. Mas ele, com gratidão no coração, foi agradecer a Deus. Vamos ver o que significa esses outros 9. Os 9 eram indicativos da maior parte de Israel daquele tempo, em particular ingrato. Existem muitos crentes nas igrejas ingratos do que têm.
realmente cobre a minha cabeça. Eu estou fora do vento, da tempestade, tenho uma cama, tenho sapatos nos pés, tenho comida na barriga. Mas eu quero uma casa maior. Eu quero uma casa com mais conforto. Cadê a gratidão? Agradeça a Deus pelo que tem. Se Deus quer te dar mais, Ele vai te dar. Se Ele vê que você necessita mais, Ele vai te dar. Ele vai te dar o que você necessita. Se você pode viver com a condição que você está vivendo, então viva e louve a Deus pelo que tem. Não seja ingrato como esses 9 que não voltaram a Jesus. É isso que a gente vê nas igrejas hoje. Ingratidão. O meu pastor, hoje, pregou uma mensagem. Eu não gostei porque ele me disse que eu ia ao inferno se eu não consertasse a minha vida. Falou que existe pecado ainda no mundo. Eu não gosto desse pastor. Acho que eu vou mudar de igreja, porque o pastor daquela igreja ali não diz nada sobre pecado, nada sobre inferno, tudo é bom, tem festinhas toda hora. Mas o pastor que Jesus te deu foi esse que te ensinou a verdade. Ensina a palavra de Deus como ela é. Isso que é importante. Lembre disso. Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Veja só. Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Da mesma forma, o estrangeiro que havia sido curado seria indicativa da igreja gentia, que logo seria realizado. Graças a Deus que nós, como não somos judeus, fomos aceitados a ser salvos diante do Senhor. Louvado o Senhor, Ele nos incluiu na família de Deus. Porque os judeus o rejeitaram. Deu oportunidade aos gentios a aceitarem a Ele. Eu louvo o Senhor cada dia que eu vejo que um judeu aceitou o Senhor como Salvador, porque aquele judeu foi o povo escolhido de Deus. Mas a igreja, acima de tudo, foi o povo escolhido de Deus também. Então, louvamos a Deus. Sim, Israel é importante, porque se Israel não acontecesse, nós não teríamos o Salvador. Tinha que ter um povo pela qual o Messias viesse. Esse foi através dos judeus. E eu louvo a Deus pelos judeus, porque eles foram a bênção para mim. Porque trouxeram meu Salvador Jesus Cristo ao mundo. Mas louvado seja o nome do Senhor, eles rejeitaram me dando a oportunidade para que eu também fosse salvo dos meus pecados. E agora eu oro pela paz de Israel. Eu oro para que Jesus fale aos corações dos judeus, porque é muito importante. Mas também eu oro por cada um de vocês que não são judeus, porque Jesus está dando-nos a oportunidade agora de agradecê-lo, porque Ele nos salvou também. Versículo 19 diz:
E disse-lhes: levanta-te e vai. Jesus levanta as pessoas. A tua fé te salvou. Proclama o fato de que ele não apenas foi curado, mas também salvo. Todos eles mostraram fé pedindo a cura de Cristo, que eles receberam. No entanto, apenas um, ao que parece, recebeu a vida eterna, porque glorificou a Deus. Sim, Deus pode te abençoar ainda que você não é crente. Ainda que você não é salvo. Mas necessita que você... E ele fez isso. Ele morreu na cruz para salvar nós todos. Mas somente aqueles que venham a ele para agradecê-lo pela salvação e para receber esse presente grandioso que ele tem para nos dar, é que pode ser salvo. E nesse momento queremos te dar essa oportunidade. Eu sei que é difícil de fazer isso. A Bíblia fala: se com a tua boca, primeiro, se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, e com a tua boca confessa a respeito da salvação. Sim, você crê no que Jesus fez por você. Você está me dizendo que crê. Mas agora você tem que confessar com todo o teu coração o que você acredita. E confessar que você realmente é pecador, é impuro, mas quer que Jesus ressuscitou isso e te dê a salvação. E quando você faz essa oração, você vai ser salvo. A gente fez uma oraçãozinha que é chamada oração do pecador. Assim abrange a todas as pessoas que têm dificuldade de poder se expressar a Jesus. E as palavras não têm poder em si mesmo. Mas eu vou fazer a oração, dizendo um pouquinho as palavras, você repete, eu digo mais, você repete. Eu dou uma pausa entre cada parte que eu digo. E no fim você tem que falar isso do teu coração, porque se você não falou, acreditando com todo o teu coração que está falando, não é salvo. As palavras não têm poder em si. É o que você sente no seu coração. Você creu e agora está dizendo com todo o seu coração que é salvo. Quer ser salvo. Certo? Então vamos fazer essa oração. Eu peço que abaixe suas cabeças e vamos orar. E repete após mim. Querido Deus no céu, venho a você, no nome de Jesus. Eu sinto muito pelos meus pecados. E como eu tenho vivido. As coisas que eu fiz. Por favor, me perdoe. E me purifica com seu sangue precioso de toda injustiça. Com a minha boca, eu confesso o Senhor Jesus. Em meu coração, eu creio que Deus o ressuscitou dos mortos. E Ele está vivo. Neste momento, aceito Jesus Cristo como o Senhor, como o Salvador da minha alma. E faço dele o Senhor da minha vida. E segundo a sua palavra, que não pode mentir, estou lavado, estou limpo, estou perdoado
Estou salvo. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração de todo o seu coração, você é salvo. Eu quero fazer uma oração para todos vocês e peço que abaixem suas cabeças novamente. Eu vou orar pedindo a Deus para uma bênção para cada um. Nosso Deus, nosso Pai, hoje eu quero pedir que esteja com cada pessoa. Ajuda para cada pessoa que está escutando, possa ser grato pelo que tem hoje na sua casa. Se necessita de mais coisas, eu peço que supre as suas necessidades, seja física, material, espiritual. Tu sabes quais as necessidades de cada um. Mas te glorificamos pelo que temos, Senhor. É o que eu te peço. Peço que esteja com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Não vá embora, pois eu tenho algumas coisas, instruções a fazer para você. Voltarei já.